Sempre que a gente vai estudar a história do Brasil, a gente vê o quão mal Portugal organizou os territórios, os nossos recursos e como ele roubou o nosso ouro. Mas eu sou professor de história, vai lá e fala que o Brasil em dia só tá ruim porque a nossa colonização foi ruim. Então eu pensei, e se o Brasil fosse uma colônia de povoamento? Se você ficou interessado nisso, fique no vídeo e descubra. A primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é diferenciar uma colônia de exploração e uma de povoamento. A de exploração é quando o país que colonizou o local começa a meio que explorar os recursos daquela região em seu benefício próprio. Além de, é claro, que esse tipo de colonização priva muitas coisas, como o mercado local e externo, por exemplo. Já a colonização de povoamento é quando você povoa o local e transforma o local em algo para você morar e etc. E por qual motivo Portugal deixaria o Brasil como uma colônia de povoamento? O Tratado de Tordesilhas. Como a gente vê aqui nesse mapa, o território atual do Brasil não fazia parte desse tratado, e como Portugal naquela época estava a fim de mais e mais território, eles poderiam fazer algo como foi as 13 colônias. Assim, o nosso território de Portugal, de certo modo, ainda assim seria uma colônia de povoamento. Nas 13 colônias foram levadas diversas pessoas, como católicos, protestantes e alguns criminosos da coroa britânica. Já nesse nosso Brasil hipotético seriam levados outros tipos de povos, entre eles judeus, protestantes, famílias portuguesas mais pobres e alguns bandidos. Com o Brasil sendo uma colônia de povoamento, Portugal não poderia explorar o Brasil como eles exploravam naquela época. O Império Português estava no seu auge, estava sedento por mais e mais dinheiro, e sem o Brasil para fornecer esse dinheiro, onde Portugal arranjaria tantos recursos assim? Quando o Brasil se tornou independente, eles começaram a expandir outros lugares pelo mundo. E olhando aqui pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal poderia expandir pela África e pela Ásia. E isso é bem provável que aconteça, e Portugal se expandiria bastante em outras regiões. E eu acredito fortemente na ideia de Portugal colonizar a Austrália. Portugal foi o primeiro país europeu a visitar a Austrália, porém ele nunca teve um desejo em si de colonizar o local, já que eles estavam bastante preocupados com o Brasil. Talvez seja paranoia minha? Talvez, mas eu realmente acredito nessa hipótese. E tudo continuaria de boa entre as colônias de Portugal, porém algo terrível está próximo a acontecer que deixará a integridade do Brasil em jogo: a União Ibérica. O lado bom é que o Brasil conseguiria se expandir mais as nossas terras ao leste. Agora, o lado ruim é que se você acha que Portugal foi um péssimo colonizador, espere até ver a Espanha. Como exemplo, eu posso citar quando eles roubaram tanta prata dos nossos vizinhos da América que meio que a prata começou a perder muito valor na Europa. Isso dentre vários outros motivos que fez a Espanha ser considerada um péssimo colonizador. Mas digamos que o Brasil tenha passado por esse momento sem ser explorado por ninguém, e nem ter sido invadido por algum holandês, britânico, nem nada disso. Mas agora, pulando a União Ibérica e indo direto para as guerras napoleônicas, no Brasil não haveria algumas coisas que aconteceram durante esse período, como a derrame, Confidência Mineira e etc. Claro, isso não inibe outras colônias portuguesas. Talvez, sei lá, houvesse alguma derrame para os australianos, sei lá. Nas guerras napoleônicas eu acho que não mudaria tanto e a família real continuaria vindo para cá. Em 1815 continuaria sendo criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na vida real, os portugueses odiaram a ideia e após muita confusão o Brasil resolveu declarar a independência. Mas nessa nova realidade, isso não seria visto como algo tão ruim assim, já que o Brasil, sendo uma colônia de povoamento, ele teria certa influência. Claro que haveriam algumas coisas que seriam mudadas, por exemplo, Lisboa voltaria a ser a capital do Reino Unido. Sem esses problemas de independência, problemas internos em Portugal, coisas como a Guerra Civil Portuguesa não aconteceria e o trono continuaria com Dom Pedro I. E agora eu entrei em uma dúvida de como funciona a linha de sucessão portuguesa. Se o trono é passado para o primogênito ou se é passado para o primeiro filho homem. Se você souber, diz aí nos comentários.
Na vida real, os primeiros momentos de independência do Brasil foi marcado por algumas turbulências, como Guerra da Cisplatina, período regencial e depois de certo tempo também veio a Guerra do Paraguai. E bem, nessa realidade isso não aconteceria, já que qualquer país da América que mexesse com o Brasil também estaria mexendo com o Império Português. Pulando agora para 1884, os europeus naquela época estavam dividindo a África entre eles, e Portugal também estaria entre eles. Como Portugal estaria com uma posição bem forte, eu acredito que todos os objetivos de Portugal naquela época seriam realizados. A Primeira Guerra Mundial aconteceria normalmente, o Brasil teria mais influência, enviaria tanto tropas para o fronte francês quanto para o fronte africano. Durante a Grande Depressão de 29, as coisas não estariam indo tão fácil assim para Portugal. Porém, eu acredito que o regime monárquico deles conseguiria se segurar sem grandes revoluções, etc., que aconteceram nessa época. E Antônio de Oliveira Salazar não teria subido no governo, e o Estado Novo nunca teria surgido. Durante a Segunda Guerra Mundial, seria bem difícil manter a neutralidade, e cedo ou tarde Portugal teria que entrar na guerra. E por que isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império do Japão invadiria muitas colônias portuguesas na Ásia. E agora entra um outro momento decisivo, só que dessa vez para a Espanha, já que com Portugal entrando na guerra, Espanha inevitavelmente iria entrar em seguida. Agora, dependendo bastante dos lados que a Espanha poderia ter entrado, uma coisa muito grande poderia ter acontecido na Europa. Se caso eles tivessem entrado pelos aliados, os aliados poderiam abrir um novo fronte gigante na Península Ibérica. Já se fosse pelo eixo, Portugal cairia muito rápido e após o término da guerra, o regime de Francisco Franco cairia. Mas vamos dizer que a Espanha entrou do lado dos aliados. Espanha e Portugal, depois das guerras napoleônicas, tinham boas relações e Franco sempre quis evitar uma guerra entre seus vizinhos mais próximos. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a ONU e a autodeterminação dos povos. E como Portugal não estaria na ditadura de Salazar, eles aceitariam de boa. E sem contar que o Brasil, assim como o Canadá, teria sua independência mais ou menos nessa época. Talvez o Brasil deixasse o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ou talvez não, ele continuasse, assim como o Canadá continuou fazendo meio que parte do Reino Unido. Outra coisa que surgiu após a Segunda Guerra Mundial foi o Plano Marshall, e como Portugal e Espanha nessa realidade lutaram pelos aliados, eles também seriam beneficiados. Hoje em dia no Brasil seria bem diferente, nós continuaríamos tendo muitos recursos como o ouro e vários metais preciosos. Haveriam diversas famílias portuguesas vivendo aqui. O Brasil hoje em dia seria mais urbanizado e teria várias construções seguindo o modelo português. Se o Brasil fosse uma república ou uma monarquia, depende do que o povo brasileiro quisesse. Muitos festivais e eventos que acontecem em Portugal provavelmente aconteceriam aqui, porque seria bem famoso nos dois países, assim como muitos eventos que acontecem no Reino Unido que também acontecem no Canadá. Se o Brasil fosse de primeiro mundo ou não, eu acho que sim, o Brasil provavelmente seria de primeiro mundo, mas nós ainda estaríamos um pouco longe de ser a potência mundial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva para mais vídeos, compartilhe os vídeos também se você quiser. E se você tem alguma ideia para próximos vídeos, comente aqui embaixo nos comentários. Então é só isso e tchau!